Boa noite a todos. Vou fazer o relato das minhas operações de hoje, dia 5 de agosto de 2013. Hoje foi um dia bem complicadinho. Sem dúvida dava para ganhar dinheiro, mas com certeza dava para perder bastante também. Então o dia abriu com um forte gap de alta, de baixo, repicou rapidamente, fez vários movimentos para baixo, chegou ao suporte de 48,45, que é um suporte. Quando a gente olha o 60 minutos, esse nível aqui, 48 e 45, esse nível aqui. Então ele foi lá, repicou rapidamente, e eu peguei o repique, eu fiz uma compra aqui no fundo, a 190, foi para cima e eu queria vender a 415. Ele foi até 395, não, 405, ele foi até 395 e caiu. Então estopei a 210, ficando no 0 a 0 aqui, com 20 pontos. Aí ele foi para baixo, né? A gente vê, ele fez esse movimento aqui para baixo, consolidou aqui nos 160, 150, 160, e de repente, pum, foi para cima, sem dar a chance da gente entrar, né? Não tem setup nenhum aqui. Se dava para entrar aqui, arriscar, era o topo, então era um risco de entrar aqui na compra. Não entrei, foi para cima, subiu mais 250 pontos. Então quem comprou aqui se deu bem, né? Conseguiu fazer os 500 pontos, foi o único movimento sério, forte do dia. Aí eu fiz uma venda. Pensei que ele ia cair a 100 pontos, 150 pontos e não caiu. Aí estopei a 520, novamente com 20 pontos de ganho. Aí ele subiu e foi para baixo. Quando ele foi para baixo, foi até a média de 20, repicou e fez um movimento como se fosse para cair de novo. Vendi, mas essa venda não foi muito esperta, porque eu não esperei o candle acabar e acabaram me estopando com 85 pontos de perda. Fez um topo, novamente rompeu o fundo do candle anterior e eu aproveitei para vender. E consegui 60, 115 pontos, isso, 115 pontos. Eu tinha colocado a minha recompra a 345 e foi executado. Aí parei, fui almoçar. Então, nessa hora eu estava com mais ou menos 50 pontos de ganho. Aí na parte da tarde, quando voltei aqui. Voltei do almoço aqui. Ele estava fazendo esse candle aqui, ele estava aqui mais ou menos. Exatamente sobre esse suporte de 250. Então eu não vendi. Pensei que ele podia muito bem repicar. Era aí, esse suporte era o fundo desse canal de alta. Então decidi não vender. Ele foi para baixo. Fiquei de fora. Aí ele fez um fundo, repicou. Quando ele fez esse repique, veio até a média do 20 minutos, do 15 minutos, a média de 20 do 15 minutos, caiu, fez um topo mais alto, fez um topo um fundo mais baixo, aí pensei, bom, agora ele deve voltar pelo menos a perder esse fundo aqui. Então repicou até a média, vendi, aproveitei para vender, só que ele caiu de novo e foi rapidamente para cima. Me estopando, eu tinha colocado o stop aqui no topo, e fui estopado exatamente a 420. E aí, desmoronou. A brincadeira de quase 300 pontos, né? 280 pontos. A pena. Aí ele entrou numa conjeção fina até o final do dia. Aí ele repicou até a média, caiu. Ao invés de vender aqui, eu vendi aqui no fundo, pensando que eles iam empurrar até o fundo mesmo da conjeção
dos 60 minutos, que está realmente a 47.940. Nada aconteceu e me estoparam. Aí perdi, aí eu fiz uma confusão, vendi 3 contratos, comprei um, e coloquei um stop de um só em vez de dois, aí de repente eu percebi que eu estava ainda com um vendido, acabei fechando a 285, ou seja, uma confusão total aqui. Perdi 85 pontos de bobeira. Então, ele caiu novamente, repicou até a média, né? Como era uma conjeção quadrada, aproveitei para vender no topo e fiz 100 pontos, fechei com 100 pontos. Né? Vendi a 260, recomprei a 160, o que me permitiu dizer a minha perda do dia. Então, eu fiquei, ou seja, fiquei no 0 a 0. Eu realizei 35 pontos de ganho, né, com uma perda de zero, ou seja, no líquido zero, e o bruto um bruto de R$ 30. É um bruto de R$ 30, é um líquido de zero. Então, bom, esse foi o dia. Um dia complicado, porque na verdade, se a gente olhar mesmo o miolo, né, do dia, né, a gente ficou numa conjeção de 350 pontos, né, mais ou menos. Então é difícil trabalhar esse tipo de dia. Né? 350 pontos, o tempo de ir no topo, o tempo de ir no fundo, a gente tem na realidade 150 pontos para trabalhar no meio. Então é complicado acertar o timing. Né? Mas bom, fechar o dia no 0 a 0 não é ruim não. Então uma boa noite para vocês e até amanhã.